A vida além da sepultura, de Hercílio Maes. A caminho do além, capítulo 1. Pergunta: valendo-nos de vossa promessa, feita em reunião passada, desejaria receber impressões sobre a vossa desencarnação, bem como sobre os demais acontecimentos que se verificaram após o desligamento do vosso corpo físico. Resposta de Atanagildo. Eu havia completado 28 anos de idade e guardava o leito. Acometido de complicada inflamação nos rins, enquanto médico da família, esgotava todos os recursos para diminuir a cota de ureia que me envenenava o corpo, causando-me terrível opressão que parecia esmagar meu peito. Em face da minha angústia, que aumentava de momento a momento, procurei explicar ao médico o que eu sentia. Eu estava ansioso de um alívio, mesmo que fosse por breves instantes. Mas estranhava ao mesmo tempo que, à medida que baixava a minha temperatura, aguçava-se os sentidos. Algumas vezes eu tinha a impressão de que era o centro consciencial absoluto de toda a agitação que se fazia em torno do meu leito, porque captava o mais sutil murmúrio dos presentes. De modo algum poderia compreender a natureza do estranho fenômeno que me dominava, pois à medida que recrudescia a minha faculdade de ouvir e sentir, também a minha alma se fazia um misterioso barulho, como se uma esquisita voz sem som me gritasse num tom desesperado. Era terrível essa associação psicológica, algo desconhecido que se impunha e me bradava sinal de perigo, rogando-me urgente coordenação e rápido ajuste mental. Das fibras mais íntimas da minha alma partia violento apelo, que me exigia imediata atenção a fim de que eu providenciasse os meios necessários para eliminar um iminente perigo invisível. De súbito, a voz do médico se fez ouvir com inusitada veemência. Depressa, o óleo canforado. Então, invisível torpor já não me deixava agir. E do ínfimo de minha alma começava a crescer o impacto invasor que principiava a agir sobre a minha consciência em vigília. Depois, no implacável crescendo, percebia que no meu ser eclodia um angustiado esforço de sobrevivência, que se produzia pelo instinto de conservação. Eu tentei reunir as derradeiras forças que me esvaíam, a fim de rogar o socorro precioso do médico e avisá-lo de que carecia de sua imediata intervenção. Entretanto, sob forte emoção e instintivamente atemorizado, eis que ouvi o dizer desalentado do médico: nada mais se pode fazer. Conformem-se, pois o senhor Atanagildo deixou de existir. Meu corpo já devia estar paralisado, mas pelo choque vivíssimo que recebeu a mente, compreendi perfeitamente aquele aviso misterioso, que antes se volara do âmago da minha alma. Fora o desesperado esforço que o instinto animal despendera para que eu ainda comandasse o psiquismo sustentador das células cansadas. A comunicação do médico gelou-me definitivamente as entranhas, se é que ainda existia nelas algum calor de vida animal. Embora eu sempre tivesse sido devotado e estudioso do espiritismo filosófico e científico, é inútil tentar descrever o terrível sentimento de abandono
e a aflição que tomaram a minha alma naquele momento. Eu não temia a morte, mas partia da terra exatamente no momento em que mais eu desejava viver, porque eu principiava a realizar projetos amadurecidos desde a infância. Além disso, eu estava próximo de constituir o meu lar, que também fazia parte do meu programa de atividades futuras. Eu quis abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam-me como um chumbo. Envidei hercúleos esforços para efetuar qualquer movimento, por mais débil que fosse, na esperança de que os presentes descobrissem que eu ainda não morrera. O que de modo algum eu podia acreditar, tal era a minha agudeza interior. Então, repercutiu-se violentamente esse esforço pela rede psicomental, e ainda mais se avivaram os sentimentos já aguçados da minha alma, os quais transmitiam-me notícias do mundo físico, através de um exótico sistema como que telefônico, que eu sempre ignorava possuir. Eu sentia-me colado à pele e às carnes, cada vez mais frígidas, como se estivesse despido e apoiado sobre gélidas paredes de cimento em manhã hibernal. Apesar desse estranho frio, que eu supunha residir exclusivamente no sistema nervoso, eu podia ouvir todas as vozes das pessoas vivas, os soluços, os clamores e os descontroles emocionais juntos do meu corpo. Através desse delicadíssimo sentido oculto e predominante no outro plano vibratório, eu pressenti quando a minha mãe se debruçou sobre mim e a ouvi pronunciar: Atanagildo, meu filho, não podes morrer, tu és tão moço. Eu senti a dor imensa e atroz que lhe ia pela alma, mas eu me encontrava algemado na matéria, não podendo transmitir-lhe o mais débil sinal e aliviá-la com a sedativa comunicação de que eu ainda estava vivo. Em seguida, achegaram-se vizinhos, amigos e talvez alguns curiosos, pois eu os pressentia sempre e captava-lhes os diálogos. Embora tudo me ocorresse sobre estranha condição psíquica, porquanto não assinalava nenhuma vibração por intermédio dos sentidos comuns do corpo físico. Eu sentia, por vezes, suspenso entre duas margens limítrofes dos dois mundos, misteriosamente conhecidos, mas terrivelmente ausentes. Às vezes, como se o olfato se me aguçasse novamente, eu pressentia o cheiro do álcool, que servira para a seringa hipodérmica, assim como algo parecido ao forte odor do óleo canforado. Mas tudo isso se realizava no silêncio grave na minha alma, porquanto não identificava os quadros exteriores, assim como não conseguia avaliar com exatidão o que devia estar me acontecendo. Eu permanecia oscilando continuamente entre as sensações de um pesadelo mórbido e a realidade. De vez em quando, por força dessa acuidade psíquica, o fenômeno se invertia. Então eu me via centuplicado em todas as reflexões espirituais no estranho paradoxo de me conhecer muito mais vivo do que antes da enfermidade que me vitimara. Durante a minha existência terrena, desde a idade de 18 anos, eu desenvolvera bastante os meus poderes mentais, através de exercícios de natureza esotérica. Por isso, mesmo naquela hora nevrálgica da desencarnação, conseguia manter minha atitude positiva,
Sem me deixar escravizar completamente pelo fenômeno da morte física, eu podia examiná-lo atentamente, porque já era espírito dominado pela ideia da imortalidade. Postado entre dois mundos tão antagônicos, sentindo-me no limiar da vida e da morte, eu guardava uma vaga lembrança de que aquilo já me havia ocorrido e que esse acontecimento não me parecia suceder pela primeira vez. O raciocínio espiritual fluía com nitidez e a íntima sensação de existir, independentemente do passado ou do futuro, chegava a vencer as impressões agudas, que por vezes me situavam em indomável turbilhão de energias que se punham em conflito na intimidade do meu perispírito. Porém, de súbito, outro sentimento me apresentou angustioso e também me dominou com inesperado temor e violência. Foi algo apocalíptico e que, apesar da minha experiência mental positiva e controle emocional, me fez estremecer ante sua proverbial realidade. Eu reconhecia-me vivo, na plenitude das minhas faculdades psíquicas. Em consequência, não estava morto, mas também nem vivo, nem livre do corpo material. Sem qualquer dúvida, eu estava preso ao organismo de carne, pois as sensações tão nítidas só poderiam ser transmitidas através do meu sistema nervoso. Desde que o sistema nervoso ainda estivesse cumprindo a sua admirável função de me relacionar com o ambiente exterior, obviamente, eu também estaria vivo no mundo físico. Embora sem poder reagir por ter sido vitimado pelo acontecimento tão grave. Não guardei mais ilusões. Acreditei que fora vítima de violento ataque cataléptico e se não me acordassem a tempo, eu seria enterrado vivo. Já antevi o horror do túmulo gélido, movimentos das ratazanas, infiltração da umidade da terra no meu corpo e o odor repugnante da decomposição. Colado àquele fardo inerte, que já não atendia aos apelos aflitivos do meu comando mental e ameaçava não despertar a tempo, eu previa a tétrica possibilidade de assistir impassível ao meu próprio enterro. Logo em seguida, uma nova estranha impressão principiou a se apossar da minha alma. Primeiramente, se manifestava como um afrouxamento inesperado daquela rigidez cadavérica que eu sentia. Depois, um refluxo coordenado para dentro de mim mesmo, que me deixou mais inquieto e assinalava algo de acusatório. Se não exagero, ao considerar o fenômeno que ocorria, tinha a impressão de estar sendo virado pelo avesso, pois a memória recuava paulatinamente através da minha última existência e enchia-me de assombroso pela clareza com que se passava a rever todos os passos da minha existência. Os acontecimentos se desenrolavam numa tela mental do meu espírito, à semelhança de uma vivíssima projeção cinematográfica. Tratava-se de incrível fenômeno, em que eram projetados todos os movimentos mais intensos da minha vida mental, os quadros se sobrepunham em recuo, para depois se esfumarem, como nos filmes quando determinadas cenas são substituídas por outras. Eu decrescia em idade, remoçava, e os meus sonhos fluíam para trás, alcançando as suas origens e os primeiros bulícios da mente inquieta. Perdia-me naquele ondular de quadros contínuos e ficava eufórico espiritualmente, quando entrevia atitudes de fatos dignos, que eu podia comprovar que agia de ânimo heróico.
e inspirado por sentimentos benfeitores. Só então, nesse momento, eu pude avaliar a grandeza do bem. Espantava-me de que um simples sorriso de agradecimento, nessa evocação interior e pessoal, ou então a minúscula dádiva que havia feito em fraternal descuido, pudesse despertar em meu espírito alegrias tão infantis. Esquecera-me da situação funesta em que eu me encontrava, para acompanhar com incontido júbilo os pequeninos sucessos projetados no meu cérebro etérico. Eu identificava a moeda doada com ternura, a palavra dita com amor, uma preocupação sincera para resolver o problema de um próximo, ou então um esforço para suavizar a maledicência para com o irmão desajustado. Ainda pude rever, com certo êxtase, alguns atos que praticara com sacrifício e renúncia, porque não só perdera na competição do mundo material, como ainda humilhava-me a favor de adversários necessitados de compreensão espiritual. Se naquele instante me fosse dado retornar o corpo físico e levá-lo novamente ao tráfego do mundo terreno, aquelas emoções e estímulos divinos teriam exercido tal influência benéfica em minha alma que os meus atos futuros justificariam a minha canonização depois da morte física. Mas, em contraposição, eis que não faltaram os atos indelicados, as estultícias de um moço ardendo em desejos carnais. Senti de súbito, quando as cenas se me tornavam acusatórias, referindo-se a atitudes egocêntricas da minha juventude e os meus bens materiais, quando ainda me dominava a volúpia de possuir o melhor e superar o ambiente pela ridícula superioridade da figura humana. Também sofri pelo meu descuidismo espiritual da mocidade leviana. Fui estigmatizado por cenas evocativas de ambientes deletérios, quando o animal se despoja em sensações lúbricas. Não que fosse uma acusação endereçada propriamente a uma natureza devassa, coisa que, felizmente, não ocorrera comigo. Mesmo na fase da experiência sexual, mas que comprovava, naquele momento retrospectivo, que a alma realmente interessava-se nos valores angélicos, sempre a repudiar o ambiente lodoso da prostituição da carne. No quadro da minha mente superexcitada, eu identificava os momentos em que, com força indomável, me atraíam ao limiar do charco em que se debatem as infelizes irmãs deserdadas da aventura doméstica. A projeção cinematográfica prosseguia, fluente em minha tela mental. Quando reconheci a fase do aprendizado escolar e depois os folguedos da infância, cujos quadros, por serem de menor importância, na responsabilidade da consciência espiritual, tiveram uma pequena duração. Espantadíssimo, creio que devido à disciplina e aos êxitos dos meus estudos esotéricos, eu pude identificar um berço guarnecido de rendas, reconhecendo-me na figura de um bebê, cujas mãos e o corpo tenro eram objetos de júbilo e afagos de dois seres que se debruçavam sobre mim. Eram meus pais. Mas o que me deixava intrigado e confuso é que no seio dessa figura tão diminuta de recém-nascido, eu sentia-me com consciência desperta e dona de impressões vívidas num passado remoto. Parecia-me
envidar tremendos esforços para vencer aquele corpinho delicado e romper as algemas da carne, na tentativa de transmitir palavras inteligíveis e pensamentos já adultos. De trás da figura do bebê inquieto, com profundo espanto, eu reconheci a outra realidade de mim mesmo. Atento ao fenômeno dessa evocação psíquica, tal como se vivesse o papel do principal ator em movimentos de filme cinematográfico, chegava a estranhar o motivo daquelas imagens retroativas terem se interrompido e findado naquele berço enfeitado. Como que algo em mim teimava em dizer que me prolongasse além, muito além daquela forma infantil. Eu percebi de súbito que a vontade bastante desenvolvida na prática ocultista me exauria ante o esforço de prosseguir para trás, certo de que, sob o meu desenvolvimento mental, eu terminaria desprendendo-me do bebê que traçava o limite da minha existência para então alcançar o que deveria existir muito antes da consciência configurada pela personalidade de Dona Gilda. Confiante nas minhas próprias energias mentais, à semelhança de um piloto que deposita fé absoluta na sua aeronave, não temi os resultados posteriores, pois ousadamente, sobre um poderoso esforço quase heróico, eu desejei ir mais além e transpor aquele berço, que significava a barreira do meu saber, mas não o limite do meu existir. Havia um mundo desconhecido mais além daquele diminuto corpo, focalizado na minha retina espiritual, cujo mundo tentei desvendar, embora manietado em terrível transe que supunha de ordem cataléptica. Sob poderosa concentração da minha vontade, eu coordenei todas as minhas forças mentais disponíveis, ativando-as num feixe altamente energético e decididamente, como se movesse vigoroso aríete, arremeti para além do misterioso véu que deveria esconder o meu próprio prolongamento espiritual. Atirei-me incondicionalmente na estranha aventura de buscar a mim mesmo, conseguindo desatar os laços frágeis que ligavam a minha memória etérica à figura daquele atraente bebê. Então, consegui comprovar o maravilhoso poder da vontade, a serviço da alma resoluta. Sob esse esforço tenaz, perseverante e quase prodigioso, rompeu-se a cortina que me separava do passado. Surpreso e confuso, senti-me envolvido por um festivo badalar de sinos possantes. Ao mesmo tempo, eu ouvi um rumor de grande algazarra a determinada distância de onde devia me encontrar. Enquanto essas ondulações sonoras do bronze inundavam o ar, eu senti-me envolvido por uma brisa agreste, impregnada de um perfume próprio do lírio ou de flores familiares às margens de lagos ou de rios, ao mesmo tempo que uma nesga de um céu azul esbranquiçado, comum aos dias hibernais, volteou exoticamente sobre mim. Eu ainda pude compreender que me encontrava suspenso no ar, pois eu fui agitado por vigoroso balanço enquanto forcejava para romper as cordas que me imobilizavam contra a vontade. Sob a pressão de calejada mão suarenta que me comprimia os lábios, estava impedido de gritar, enquanto violenta dor fazia-me arder o peito e a garganta. Pairei um pouco acima do solo e subitamente, num impulso mais forte, eu fui atirado ao seio de água pantanosa, onde o perfume dos lírios se confundia com o mau cheiro
viscoso da lama do rio. Quando mergulhei, eu ouvi ainda o bimbalhar dos sinos de bronze e as vozes humanas num tom festivo. Pouco a pouco, tudo foi perdendo num eco longínquo. Enquanto os meus pulmões sufocavam com a água suja e frígida. Esse rápido entreato da sensação de minha consciência no mergulho das águas geladas fez-se perder o cordel das imagens que se reproduziam na minha memória perispiritual. E como que se retornasse do profundo pesadelo, eu senti-me novamente na minha personalidade de Atanagildo, vivo mental e astralmente, porém preso ao corpo de carne inteiriçada. Mais tarde, quando já de posse da memória de minha última existência, eu pude então identificar aquela cena ocorrida na França. Em meados do século XVIII, quando eu fora surpreendido de tocaia por rivais enciumados da minha afeição por determinada jovem, os quais, depois de ferir-me na garganta e no peito, lançaram-me no rio Sena, atrás da igreja de Notre-Dame, justamente numa manhã em que se realizavam importantes comemorações religiosas. Por isso que no meu transe psicométrico de retorno ao passado, ocorrido durante a última desencarnação, eu sentia reviver a sensação da água frígida em que fora atirado, pois a cena se reavivou fortemente no meu perispírito. Assim, se conjugaram as forças vitais em efervescência para evitar o meu desenlace. Após aquela reprodução da queda no rio de Sena, quando eu ainda pensava no trágico acontecimento, recrudesceram dentro de mim as vozes e os soluços mais ardentes. A imagem do passado esfumaçou-se rapidamente e reconheci-me ligado de novo ao meu corpo como Atanagildo. Não tardei em adivinhar que Cidália, minha noiva, havia chegado à minha casa e se debruçava desesperadamente sobre o meu cadáver, deixando-se açoitar pela dor pungente dessa separação dolorosa. Então, avivou-se-me com mais violência a terrível ideia de que fora vitimado pelo sono cataléptico. Imensamente surpreso, eu pude notar que as minhas reminiscências cinematográficas, que haviam reproduzido no meu cérebro toda a minha existência transcorrida desde o berço, além disso, revelado um detalhe da cena ocorrida no século XVIII. Não havia durado mais do que 1 ou 2 minutos. Era o tempo exato que Cidália deveria ter gasto para vir de sua casa até o meu lar, assim que a avisaram da minha suposta morte, pois residia a uma quadra de distância. Mais tarde, pude compreender melhor esse fato, quando de posse da consciência espiritual desligada da matéria. Em tão curto espaço de tempo, eu pude rever os principais acontecimentos da minha última existência no Brasil e ainda contemplar o quadro derradeiro da reencarnação anterior. Mas em breve renovou-se-me o ânimo e eu me tornei algo indiferente à situação grave em que me encontrava, pois já havia comprovado em mim mesmo a imortalidade e a sobrevivência indiscutível do espírito, o que atenuou-me o receio de sucumbir, mesmo diante da apavorante probabilidade de ser enterrado vivo. Graças ao poder da minha vontade disciplinada, eu impus certa tranquilidade ao meu psiquismo, controlando as emoções
e preparando-me para não perder o mínimo detalhe dos acontecimentos que viriam, pois mesmo ali, no limiar da morte, o meu espírito não perdia o precioso tempo e tentava engrandecer a bagagem imortal de conhecimento. Mas ainda em obediência aos fortes imperativos do instinto de conservação, reuni novamente as forças dispersas e tentei provocar um influxo de vitalidade no meu organismo inerte, a fim de despertar, se possível, do seu transe cataléptico para retornar à vida humana ainda mais enriquecido e convicto espiritualmente, graças a essas experiências e comprovações que estivera na imersão da memória perispiritual. Foi justamente nesse instante de afluxo vital, os sentidos se me aguçaram novamente, fazendo-me pressentir algo ainda mais grave e que me profetizava indomável violência. Eu não podia precisar a natureza exata do pressentimento, mas eu reconhecia a sua gênese oculta na minha alma e que me punha de forte sobreaviso. Longínqua tempestade se desenhava no horizonte da minha mente e o instinto de conservação lançava o temor do imo do meu espírito. Pouco a pouco, identificava o ribombo do trovão à distância, enquanto vivia a sensação de me encontrar ligado nas energias tão poderosas que pareciam as forças de nutrição do próprio universo. Essa tempestade que tomava conta de mim não vinha de fora, mas sim eclodia lenta e implacavelmente no interior da minha própria alma. Acompanhei-lhe o crescendo implacável e percebi, desconcertado, que era a mim mesmo, no cenário vivo da minha morada interior, que ela se desenvolvia a caminho do tremendo clímax violento. Quase que agachado em mim mesmo, eu ouvi o tremendo trovão nas entranhas do meu espírito. Fui sacudindo em todas as fibras do meu ser, à semelhança de frágil haste de junco, chicoteada pelo vento indomável. O choque foi poderoso e eu mergulhei num estranho turbilhão de luzes e faíscas elétricas, para finalmente desaparecer, tragado nesse vórtice flamante. Em seguida, perdi o comando da minha consciência. Esse fenômeno, em verdade, identificava o temeroso momento da verdadeira desencarnação, comum a todos os seres, quando então se rompe o último laço entre o espírito e o corpo físico. Laço esse situado à altura do cerebelo e pelo qual ainda se fazem as trocas de energia entre o perispírito sobrevivente e o corpo rígido. Após esse choque violento, eu ficara libertado definitivamente do meu corpo carnal. E todo o meu perispírito pareceu recolher-se em si mesmo, sob estranha modificação, dificultando-me o entendimento e a clareza psíquica, o que me fez perder a consciência de mim mesmo. Eu não sei quanto tempo transcorreu até o meu despertar no mundo astral, depois que meus despojos haviam sido entregues à singeleza de uma sepultura. Eu recordo-me tão somente de que, embora sentisse a temperatura algo fria,
o meu corpo gozava de indescritível sensação de leveza e bem-estar, tendo desaparecido todas as angústias mentais, mas permanecendo certa fadiga e uma ansiedade expectante. O meu esforço situava-se no problema de reunir os pensamentos dispersos e ajuizá-los no campo da memória, a fim de entender o que pudesse ter acontecido comigo, porquanto ainda alimentava a sensação física de haver retornado de violento choque ou pancada no crânio, proveniente de algum contundente instrumento de borracha. Esse torpor era perturbado por um estranho convite interior. Com relação ao ambiente onde me encontrava, repleto de expectativa e de silencioso mistério, sentia-me bem. Quanto ao estado mental, gozando a sedativa sensação de haver sido submetido a uma lavagem purificadora, cujos resíduos incômodos se houvessem depositado no fundo de um vasilhame mental, permanecendo à tona apenas um líquido refrescante e balsâmico. Temia tentar algum esforço de memória muito pronunciado, a fim de não misturar a escória depositada no fundo cerebral com a limpidez agradável e cristalina da superfície. A sensação era de paz e de conforto espiritual. Não tendia para evocações dramáticas ou assuntos dolorosos. Nem me achava crivado de indagações aflitivas para recompor a situação ainda confusa, pois as ideias que se me associavam pouco a pouco eram sempre de natureza otimista. Em oposição ao que eu considerava antes um terrível pesadelo, no qual vivera a sensação da morte, aquele segundo estado de espírito assemelhava-se a um suave sonho que não desejava interromper. Após um breve esforço, eu pude abrir os olhos e, para minha surpresa, deparei com um teto alto, azulado, com reflexos e polarizações prateadas, semelhante a uma cúpula refulgente. Apoiava-se sobre delgadas paredes impregnadas de uma cor azulada, em suaves tons luminosos. Parecia que compridas cortinas de seda cercavam docemente o meu leito alvo e confortável. Dava-me a impressão de que eu repousava sobre genuína espuma do mar. Uma claridade balsâmica transformava as cores em matizes refrescantes. E às vezes parecia que a própria luz do luar filtrava-se por delgado cristal de atraente colorido lilás. Mas eu não vislumbrava instalações nem lâmpadas com que pudesse identificar a origem daquela luz agradável. De outra feita, eram fragmentos de pétalas de flores ou espécie de confetes de uma cor carmim rosado que pousavam sobre mim e se desvaneciam na fronte, nas mãos e nos meus ombros, provocando-me a sensação de um banho de magnetismo reconfortante, a nutrir-me o corpo exausto, mas contente. Estranhando o ambiente em que eu me despertava, completamente diferente do modesto aposento que constituía o meu quarto, de enfermo resignado. Acreditei que fora transportado às pressas para algum tipo de hospital luxuoso ou de instalações moderníssimas. Consegui então distinguir alguns vultos confusos que me rodeavam o leito. Um deles guardava forte semelhança com a minha mãe e identifiquei-o como um homem de meia idade. Uma senhora idosa,
sorridente e extremamente afável, debruçou-se sobre mim e chamou-me com insistência. Pronunciou meu nome com profundo recolhimento e, ao mesmo tempo, com profunda veemência. Conseguiu arrancar-me uma exaustiva e balbuciante resposta de aquiescência. Ela sorriu com visível satisfação e chamou outra pessoa, de aspecto pálido, com olheiras profundas. Estava vestida de branco imaculado, que me fez evocar a figura de um daqueles clássicos magos do Oriente, cuja fisionomia era serena, mas enérgica. Havia certa bonomia nos seus gestos e inconfundível segurança no agir. Fitou-me com tal firmeza que um fluxo de energia estranha e de suave calor projetou-se no seu olhar e atingiu-me na medula, amortecendo-me pouco a pouco o bulbo e o sistema nervoso. Como se poderosa substância gasosa, hipnótica, se derramasse pelos meus amplexos nervosos e provocasse incontrolável relaxamento dos músculos. Lutei, esperneei, por assim dizer, tentando contrariar aquela vontade poderosa, mas uma ordem incisiva fixou-se-me no cérebro, dizendo: durma. Então afrouxaram-se-me os músculos e fui quedando-me num doce e misterioso bem-estar para ser envolvido por uma gradativa inconsciência e desaparecer suavemente num voluptuoso repouso compensador. Numa réstia de consciência final, ainda pude ouvir a voz cristalina daquela senhora afável, que assim se expressava. Não lhe havia dito, irmão Crisóstomo, que só o irmão Navarana poderia provocar o repouso compensador ao seu neto e evitar-lhe a excessiva autocrítica tão prejudicial. Ainda a sua confusão psíquica é natural da desencarnação. Convenhamos em que o seu neto Atanagildo é portador de uma mente muito vigorosa. Já no bruxoleio final da consciência, eu compreendi tudo. Aquele homem, Crisóstomo, era o meu avô materno, a quem só conhecera na infância. Realmente não havia mais motivos para lutar ou temer. Sim, eu era um morto. Na acepção da palavra, ou mais propriamente, um desencarnado.
you